Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de todas as manhãs. São precisamente 7 horas 3 minutos, 7 horas 3 minutos e 30 segundos, aleluias, manhã fria de segunda-feira, estamos praticamente fechando aqui o mês de julho, 27 de julho, já passando para o mês de agosto, né? Ainda está um pouco frio, glória a Deus, tivemos um domingo abençoado, uma palavra abençoada, né? E nesta manhã eu quero fazer uma reflexão com você aqui, no Evangelho de João, capítulo 11, nós falamos no versículo 3, aqui fala sobre a ressurreição de Lázaro, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu dava um título de Despertamento da Igreja que Dorme. Eu tenho esse texto bíblico como a igreja, uma representação da igreja que dorme, da igreja que caiu num sono profundo, mas vai ser despertada pelo dono da igreja, que é Jesus Cristo, o Senhor. Essa história aqui de Evangelho de João, capítulo 11, traz para a gente várias lições, muitas lições. Quando nós falamos aqui no versículo 3, nós falamos a respeito dos irmãos que se compadecem com a enfermidade do outro, com aquilo que ele está sentindo, passando, hepático, frio. Então, o versículo 3 traz ao nosso entendimento essa preocupação dos irmãos com as demais pessoas, que são o que nós precisamos no nosso tempo atual. Agora a igreja precisa de ser derramada sobre ela um amor entre os irmãos, um amor diferenciado, que esse amor só vem da parte de Jesus Cristo. No sábado, no culto de Santa Ceia, o pastor, não me lembro o nome dele, mas ele trouxe uma palavra muito abençoada mesmo, falou sobre amor, fé e esperança. Contou um testemunho que verdadeiramente impactou a gente, com aquele testemunho, com aquela palavra super abençoada, né? Então o Evangelho de João, capítulo 11, é muito conhecido, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Tem aquele diálogo de Jesus com Marta, falando sobre fé, falando sobre ressurreição, falando sobre despertamento. Tem aquele momento ali de Maria, a igreja unida ali naquele lugar. Tem lição também referente ao retorno de Jesus ali em Betânia, porque antes desse episódio, que eu não vou contar agora, né? Eu poderia até contar alguma parte desse episódio, antes desse episódio de Lázaro, Jesus já esteve em Betânia, Jesus é amigo de Lázaro, é amigo de Maria, de Marta. Ele tinha uma certa afinidade com eles, e os judeus queriam matar Jesus, né? Queria perseguir Jesus. Então existe também nessa história um milagre muito grande aqui com respeito a essa história, que fala também sobre o retorno de Jesus, o propósito de Jesus, né? Quem sabe na próxima lição, ou talvez hoje, eu ainda falo sobre isso. Mas eu quero aqui destacar hoje, versículo 11, que diz assim: assim falou
E depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Não é? Então, ele já estava, aos olhos de outros, ele já estava morto. Né? Ele já estava morto. Lázaro já estava morto. Jesus estava a alguns quilômetros, parece que 15 quilômetros, longe de Betânia, na Galileia, Judéia, eu não me lembro agora direito, né? Depois eu vejo isso aí. Então, mandaram chamar ele, mandaram chamar Jesus. Outra lição muito forte, irmãos, é que quando nós estamos em uma situação inadequada, uma situação de difícil ser resolvida, uma situação a qual nós não conseguimos resolver, que seja de parâmetro de morte ou de doença infecciosa ou alguma coisa, algum problema na família, a solução da igreja, a solução nossa, da pessoa, é procurar Jesus. Nós vemos aqui nessa história que elas foram procurar Jesus, lembraram na hora de Jesus. Então, primeiro, nós temos que ter Jesus como nosso amigo. Nós temos que ter Jesus, o Nazareno, Cristo, como nosso principal, como nosso primeiro Salvador, Redentor, amigo mesmo, nosso particular, a qual nós podemos expressar para Ele, confessar para Ele, procurar Ele na hora da dificuldade. Infelizmente, irmãos, nós vemos aqui, a gente vê na história da humanidade, a gente vê muitos casos, não sei como é que fala isso daí, de pessoas que, quando acontece um problema, quando acontece alguma situação, em vez dele procurar o dono da solução que traz, que resolve a solução, que é Jesus Cristo, Senhor, eles vão procurar em outros meios que não resolve, são meios paliativos, são meios que às vezes é temporário, resolve temporário. Existem coisas, né? Eu não vou citar aqui certos ambientes, certa religião que a pessoa vai procurar e acaba não tendo solução adequada. Então, o que o Evangelho de João traz para nós também, uma das lições aqui super importante, é que na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da morte, na hora ruim da vida, a procura nossa tem que ser Jesus. Então a palavra aqui do versículo 11, assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Quem falou? Assim falou. Foi Jesus que falou, né? Foi Jesus que falou. Por quê? Porque alguém mandou dizer para ele, alguém falou para ele, alguém mandou um recado para ele. Hoje, como nós não temos, igual naquela época ali, era algo que Jesus Cristo estava presente na terra ainda. Hoje não, hoje nós temos que procurar falar com Ele, entrar no nosso quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no vosso quarto, fala com teu pai que está em secreto, e ele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Então, o nosso objetivo, o nosso alvo da igreja, além de estar uma igreja unida, como mostra aqui no versículo 3,
uma igreja unida para a irmandade, os irmãos se unir para procurar solução em Jesus Cristo. Querido, não adianta você colocar seu problema no WhatsApp, não adianta você colocar seu problema procurando solução no Google, não adianta você colocar seu problema no Facebook ou no Instagram, não adianta, meu amigo. Vai virar uma bola de neve, vai virar uma complicação, vai virar um falatório, entende? E não vai resolver nada. Talvez a tendência é piorar mais ainda, mas é unir. É unir. A igreja tem que estar unida. Nós estamos numa era tão difícil que a gente vê aí especialistas, pastores que têm assim um grau de mais profundidade de estudo, que falam, que sabem das coisas. Eles falam que a nossa era, o nosso século é o pior século que tem, porque temos informação de todo jeito. Hoje a pessoa que não consegue ler, ele tem um aplicativo da Bíblia no celular que ele ouve a Bíblia, né? Ele não sabe ler, ele pode ouvir. E tem vários outros meios. Tem meios também que pode complicar a tua vida, né? Porque tem gente que coloca coisas na internet e se a pessoa não tiver um certo discernimento, você acaba sendo confundido. Mas a nossa solução é levar aos pés de Cristo. Esse é o conselho da palavra nesta manhã. E daqui a pouco nós vamos orar pela nossa vida, pela minha, pela sua, pela família. Mas aí eu quero deixar claro aqui que quando acontece alguma coisa na igreja, nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento, irmãos. Presta atenção na pessoa que senta do teu lado. Presta atenção na pessoa que senta naquele lado esquerdo do banco, daquele que senta do lado direito, naquele que senta no meio. Presta atenção, seja um cristão, como é que eu posso falar? Seja um cristão observador. Porque às vezes a gente não nota, tem gente, parece que eu falei no vídeo que foi feito na sexta-feira. Existem pessoas que ele não é comunicativo, né? Que ele não é comunicativo. Existem pessoas que chegam na igreja, ele entra lá no salão, né, na casa de oração, e senta no cantinho dele e fica ali, quietinho, tranquilo, acessa o culto, às vezes dá glória a Deus da maneira dele, mas está servindo a Deus. E de repente aquela pessoa some. De repente aquela pessoa não vem amanhã, não vem depois. E infelizmente, irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma época que o espírito de acusação está dentro da igreja, né? Está dentro da igreja, no meio de todos, não é só daquele que está sentado lá nos bancos, não, de pastores que estão no púlpito. São acusadores que já a pessoa não aparece no culto, ele já não é dizimista, ele já não é frequente, ele é daquele jeito mesmo. Ele, em vez de juntar ali aquela equipe, você vê brincadeira em cima de púlpito, é graça, em vez de você ver a pessoa no espírito, ligado no espírito, orando, e ali, gente, o fulano não está comparecendo, vamos orar pelo fulano, pela fulana, vamos aqui formar uma equipe e vamos visitar, quem sabe ele ou ela está passando por um problema financeiro, ou de doença, ou esfriamento espiritual, vamos fazer uma visita para essa... Não, mas a pessoa, infelizmente, irmãos, infelizmente, eu vejo isso no lugar onde eu congrego. Eu vejo isso em outros lugares que eu vou pregar, de pessoas, a igreja
está dormindo, a igreja não está, os irmãos não estão preocupados com o outro, eles não estão preocupados, eles querem ficar no montinho deles ali, e tá bom desse jeito, e é desse jeito, e tem gente morrendo dentro da igreja, tem gente doente dentro da igreja, tem gente com problema de saúde espiritual, da alma, na área sentimental, emocional. Irmãos, e Jesus aqui, quando ele falou, ele mandou o recado falando, Lázaro, aleluias, ele dorme, mas eu vou despertar ele. Quer ver? Eu vou repetir aqui o versículo 11. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertar. Porque Jesus, ele está preocupado. Jesus, ele está preocupado. A igreja é dele, irmãos. Mas nós, aqui mostra isso aqui, que nós somos colocados para chamar a atenção de Jesus com respeito ao fulano e o bertano, a respeito da pessoa. Ele afastou, ele desviou, ele não quer vir mais, ele está bebendo, ele está fumando. Em vez de nós unir para chamar a atenção de Jesus pela vida do fulano e do cicrano, que desviou, que afastou, para que o Senhor possa nos dar uma estratégia para levantar aquela pessoa, entendeu? Então nós estamos caçando jeito de animar a igreja, de às vezes de estar ali no nosso montinho fazendo festa, se alegrando com aqueles ali que estão ali e esquecendo dos que estão doentes. E Jesus quer despertar, irmãos. Jesus quer despertar aquele que dorme. Jesus, ele quer despertar, mas depende de mim e de você, de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, né? De procurar buscar as pessoas, né? Nós temos pessoas na igreja que ficou afastado, mas fomos para a oração. E hoje a pessoa está lá bonitinha, de terno, gravata, servindo ao Senhor, porque nós empenhamos, porque alguém empenhou. Mas tem pessoas que não. Às vezes também acontece de visitar um dia, 2, e depois não visita mais. E outra coisa, irmãos, pastor também. Eu acho que a pessoa acha que pastor é bambambam. Se ele falta, se ele não senta para procurar saber o que está acontecendo, o que está se passando, não caça jeito de ir fazer uma visita para aquele fulano. Irmãos, está complicado. Está complicado. E nós só vamos conseguir descomplicar a vida espiritual nos pés do Senhor. E a igreja unida. Eu fico imaginando como que vai ser no arrebatamento da igreja. Um irmão que não se preocupa com o outro, um irmão que não se preocupa com a família do outro, ou ele quer comer, quer fazer festa na igreja, mas não preocupa saber se o outro está comendo, está bebendo, porque tem gente dentro da igreja, irmãos, que está passando necessidade das coisas. Tem gente dentro da igreja. E aqui o Evangelho de João, capítulo 11, ele chama a atenção nossa em todos os sentidos. Aqui ele usa como exemplo Marta e Maria preocupada com o irmão que adoeceu, né? A Bíblia fala até que ele morreu, né? Mas Jesus aqui no versículo 11 ele fala, não, Lázaro dorme, mas eu vou despertar. Porque quem desperta é o Senhor, irmãos. É só Ele que pode despertar a pessoa do sono. É só Jesus Cristo que pode despertar você do seu comodismo, da sua vida de mesmice, do seu esfriamento espiritual. É só Jesus. Mas se nós não interceder pela igreja caída que dorme, a Bíblia diz em Coríntios, desperta tu que dorme. Vamos orar? Quem sabe amanhã ou depois da manhã eu continuo, né? Aqui que eu vou continuar com esse texto. Isso aqui é muito importante. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, nesta manhã, Pai querido, de quarta-feira,
Nesse momento, nesse exato momento, papai querido, eu quero clamar ao Senhor, pedir ao Senhor por todo aquele e aquela, Pai, que está afastado dos teus caminhos, por aquele que está se sentindo sem desejo, sem vontade de congregar, por aquele e aquela que está se sentindo hepático, por um caso ou outro não quer ir mais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu levanto minhas mãos sem ira e sem contenda nesta manhã, para pedir o socorro, a misericórdia do Senhor sobre aquele e aquela que afastou dos teus caminhos, aquele e aquela que caiu, que está prostrada. A tua palavra diz que o Senhor levanta o caído, que o Senhor levanta, Senhor, o prostrado, arranca do montouro. É o Senhor, papai querido, que desperta. A tua palavra está dizendo que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que desperta. Desperta a tua igreja, aquela que dorme, aquela que está caída, aquela que está no sono profundo. Desperta, Pai, arranca das garras de Satanás, arranca das garras das drogas, do alcoolismo, arranca, papai querido, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão aprofundados na prostituição, aqueles que estão envolvidos com jogatina, aqueles que estão envolvidos, papai querido, distraído com as coisas desse mundo. Mas desperta, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, levanta uma igreja diferente, uma igreja saudável, uma igreja que prega, uma igreja que verdadeiramente vive Cristo, Pai. Desperta, Pai, pastores, para se preocupar com as ovelhas, para visitar, para em nome de Jesus Cristo, move na tua igreja, movimenta com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor agora, nesta manhã de segunda-feira, que o Senhor possa visitar os hospitais, asilos, orfanatos, os cárceres, que o Senhor possa visitar os doentes, os enfermos, os hepáticos, salvando macumbeiro, feiticeiro, espírita, bruxo, Pai querido. Faz um milagre de salvação e libertação e cura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, em nome de